Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, depois da pausa para o casamento, né, deste que vos fala, né? Voltando com um assunto polêmico, né? Os tratamentos alternativos para a saúde mental, né? A galera vai pesquisando as coisas na internet, testando, né? O que a ciência fala disso, né? Então, gente, quando a gente não tá bem, não tá legal, a coisa mais comum do mundo é a gente buscar uma solução rápida, né? Uma cura natural, um método aí sem remédio, né? A psiquiatria às vezes pega uma fama um pouco difícil, né? E aí o Google que se vire, né? Mas assim, gente, será que tudo que a gente busca no Google, que aparece lá de terapia alternativa funciona? E mais importante que isso, será que essas terapias alternativas elas são seguras? Então, gente, né, vamos ser honestos aqui, né? Aquela ideia da gente se curar de uma depressão, de uma ansiedade, de uma insônia, né? Com um chazinho, com um suplemento, com uma energia positiva, isso tudo parece bem legal, né? Mas a realidade ela é um pouco mais complicada do que isso. Então, vamos falar de algumas dessas modalidades, né, de terapias alternativas, né? As terapias aí as energéticas, as vibracionais, né, que prometem te reajustar a energia, né, ou curar na base das vibrações, as energias corporais, né? Então, tem diversas práticas possíveis aí. Mas a verdade é que, assim, falando em termos da psiquiatria, né, a ciência ela ainda não encontrou evidências mais consistentes para sustentar, né, a eficácia dessas terapias no tratamento dos transtornos mentais, né? Isso não quer dizer que elas não te tragam um bem-estar momentâneo, né, não te tragam um conforto, né? A gente tem na ciência, na psiquiatria, a questão do efeito placebo também, né? Agora, ela pode trazer o conforto, pode trazer, né, uma tranquilidade, mas tratar as doenças mentais em si, não, tá? Um caso interessante aí das terapias alternativas é o caso da meditação e do mindfulness, né, que é uma técnica, inclusive psicológica, né, a terapia de atenção plena, né? E ao contrário, né, das terapias vibracionais, tem sim pesquisas sérias, né, por trás e que mostram resultados, tá? Então a prática regular do mindfulness pode ser uma ferramenta boa, uma ferramenta complementar aos tratamentos tradicionais, visando redução de estresse, redução de ansiedade, melhora do humor e até prevenir recaídas nos casos de depressão, tá? Isso não é também uma cura, né? Não é uma cura isolada para os transtornos mais graves, mas são técnicas que dão um apoio, né? E que têm sim comprovação científica, desde que usadas dentro de um plano de tratamento maior, mais amplo, né? Desde que usadas como medidas em mais de suporte, né? Outra coisa muito procurada que são suplementos, as ervas milagrosas, né? A gente tem os suplementos tipo ômega 3, o triptofano, né? Ou as plantas aí, né? Erva de São João, por exemplo, né? E as pessoas esperando nisso uma substituição das medicações da psiquiatria, tá? Então, o que a ciência fala com relação a essas coisas, né? Então, para alguns desses suplementos, e aí o ômega 3 é o grande exemplo disso, existem sim estudos que indicam um efeito complementar, tá? Isoladamente não funciona também, mas como um complemento tem um certo efeito em depressão leve a moderada, mas muito longe de ser um tratamento principal. Na erva de São João, tá? Existem também algumas evidências para a depressão leve, só que o grande problema da erva de São João é interação com outros remédios. Ela interage com anticoncepcional, com antidepressivo, com imunossupressores, inclusive. Esse risco com a erva de São João é muito alto, ela acaba sendo perigosa em uso combinado com essas medicações, né? E os outros suplementos aí, eles não têm evidências científicas, né, robustas, né, ou os estudos aí que mostram alguma coisa são estudos menores aí com algumas falhas de metodologia, né? E qual que é a questão, né? Quando você confia só nesse tipo de coisa, você atrasa o teu tratamento correto e a coisa piora, fica mais difícil de resolver depois. Então,
Outro tópico quente aí do momento é o canabidiol e aí, muito entre aspas, a maconha medicinal, né? Esse termo é péssimo, né? A gente pode falar aí de cannabis para uso médico, mas maconha medicinal é um termo um pouco inadequado, tá? Então, vamos falar aí dos derivados da cannabis, né? O canabidiol, CBD, né? E, né, os extratos da planta. Tá? Então, o CBD, ele é uma das mais de 60 substâncias psicoativas da cannabis. Essa não causa nenhum tipo de barato. Ela tem sido bastante investigada pela ciência, tá? E os resultados eles têm sido promissores. O uso em epilepsias graves já é aprovado, mostra resultado. O uso na doença de Parkinson também tem mostrado alguns resultados interessantes. Para transtornos como ansiedade, insônia, psicose, ainda as pesquisas estão andando e não temos ainda evidências fortes o suficientes para dizer que o uso do CBD, do canabidiol, é um tratamento padrão, tá? Outro problema é que a quantidade, a concentração aí desses produtos do canabidiol vendidos aí nas farmácias, isso tudo varia muito, não tem um padrão e nem todas essas formulações elas são confiáveis, tá? O uso da planta completa ou do extrato que o pessoal chama de maconha medicinal, tá? Esses extratos eles contêm tanto o canabidiol quanto o THC, que é uma substância que é um pouco mais problemática, ela causa efeito psicoativo e causa dependência, tá? Esses extratos com as duas substâncias, eles têm sido aprovados em alguns países para tratamento de dor crônica, para tratamento das náuseas da quimioterapia e para tratamento de esclerose múltipla, tá? Porém, na parte nossa da psiquiatria, né, na depressão, na ansiedade generalizada, no estresse pós-traumático, as evidências elas ainda são bem limitadas, inclusive bastante controversas, tá? E um cuidado que a gente tem que tomar na questão do THC, especialmente em pessoas que têm genética, têm histórico familiar ou predisposição para esquizofrenia, para psicose e também possivelmente como fator até de aumento de ansiedade em algumas pessoas. Então, nenhuma dessas aí é uma solução mágica para a saúde mental e quando se optar pelo uso do canabidiol ou dos extratos, esse acompanhamento tem que ser feito por um médico, tem que ser rigoroso e as indicações hoje em dia são muito específicas dessas substâncias, tá? Outras aí, né, indo um pouco para as coisas não muito legais, né, e que geram curiosidade, né, a gente tem a ibogaína e a ayahuasca, tá? Essas têm sido bastante procuradas também na internet, então falar um pouquinho delas, né, a ibogaína ela é uma substância que vem de uma planta de origem africana e que tem sido muito divulgada aí como uma cura quase que milagrosa para dependência química, né? A gente não tem muitos tratamentos padrões, né, para dependência só em algumas substâncias específicas, tá? Mas quanto à ibogaína, a verdade é que tem alguns estudos bem iniciais e resultados contraditórios, resultados mistos. Pode haver um potencial nela, tá? Só que a ibogaína ela é uma substância muito potente e ela é perigosa, tá? Então, o uso da ibogaína fora de ambiente médico, bem controlado, com monitoramento inclusive cardiológico, tá? Por quê? Porque a ibogaína ela pode causar aí arritmias graves até morte súbita. Então ela não é uma substância que né, ela não pode ser usada sem que haja um acompanhamento médico de muito alto nível e hoje em dia o uso dela é só em contexto de pesquisa muito específico e com todo o monitoramento necessário, tá? A ayahuasca, lá do chá do Santo Daime, né, é uma bebida feita com plantas aí da Amazônia, usada aí nos rituais espirituais, né? Ela tem sido alvo de pesquisas e pesquisas até bastante sérias quanto ao efeito dela na depressão, na ansiedade e no transtorno de estresse pós-traumático. Alguns estudos ainda iniciais mostram alguns resultados promissores, mas também naquela condição de ser usado em ambiente controlado e com acompanhamento médico adequado, tá? Mas assim, uma coisa que precisa ficar totalmente clara, essas substâncias elas não são medicações psiquiátricas comuns, tá? Então, especialmente no caso da ayahuasca, né? Você passa por experiências psicológicas muito intensas sob efeito dela, então ela não é para todo mundo.
ela tem risco de interagir com outras medicações psiquiátricas e de descompensar pessoas vulneráveis a transtorno psiquiátrico. Tá? Então, o uso dela é totalmente experimental e ela precisa ser vista com muita cautela dentro de um contexto aí seguro e supervisionado. Tá? Por fim, a última dos tópicos aí para a gente falar hoje, né? Tem uma galera aí injetando azul de metileno para tratar depressão, né? É aquele corante mesmo, azul de metileno. Ele, inclusive, tem alguns usos médicos sérios, tá? Especialmente em terapias aí que você precisa fazer quelação, eliminação de alguns metais, né? E tem algumas aplicações dentro da medicina. Existem algumas pesquisas dele na psiquiatria muito preliminares, muito no comecinho, sugerindo aí que em doses bem baixas o azul de metileno ele poderia ter um efeito antioxidante, e o estresse oxidativo é uma questão muito importante nas doenças mentais, né? Ou impactar aí os neurônios em nível intracelular aí nas mitocôndrias. Isso teoricamente poderia ajudar em alguns transtornos. Só que isso está longe de ser uma comprovação real científica de que o azul de metileno funciona como tratamento psiquiátrico. E o azul de metileno ele pode, isso já é conhecido, ter interações bastante perigosas com vários antidepressivos, e isso pode causar uma complicação grave que a gente chama de síndrome serotoninérgica, pelo excesso de serotonina no cérebro. É uma situação, inclusive, de manejo hospitalar, às vezes até de UTI. Então, definitivamente não é para você se automedicar ou sair injetando aí na veia, sendo que você já faz tratamento com outros antidepressivos. Então, gente, para concluir, é totalmente legítimo a gente buscar o nosso bem-estar e o alívio do nosso sofrimento. Só que, em se tratando de saúde mental, especialmente de transtornos psiquiátricos mesmo, o caminho mais seguro, o caminho mais eficaz, sempre, tá, é evidência científica e acompanhamento profissional. Então, sempre você vai conversar com um psiquiatra ou com um profissional de saúde mental antes de começar qualquer desses tratamentos alternativos ou até de considerar ir para esse caminho, tá? A gente tem o estudo, a gente está acompanhando e a gente pode te orientar sobre o que é seguro, o que é eficaz e o que realmente tem respaldo científico. Algumas coisas que nós falamos hoje têm, de fato, respaldo, tá? Mas o respaldo científico visando a tua situação específica. Então, tua saúde mental, ela é coisa muito séria e séria demais para você ficar apostando em solução que não tem comprovação científica ou cujos riscos sejam ainda desconhecidos. Se cuida, se informa, isso é teu direito e a gente está aqui para isso, e busca sempre o que é melhor para você. Certo, gente? Então, gostaram desse vídeo? Então, né, curtam, compartilhem, espalhem a informação, se inscrevam no canal e até a próxima.